menino e que lhe devia pôr este nome. E Maria faz também este procedimento de que tinha sido indicação de Deus e dá-lhe o nome de Jesus. Chegado o tempo da cerimónia da sua purificação, conforme a lei de Moisés, levaram o menino ao templo de Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. É que na lei de Deus está escrito: se o primeiro filho que nascer for menino, deverá ser consagrado ao Senhor. José e Maria ofereceram também um sacrifício, como manda a lei: um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, vivia nessa altura em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e muito piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava com ele e tinha-lhe assegurado que não havia de morrer sem ver o Messias enviado por Deus. Simeão foi ao templo, guiado pelo Espírito Santo. E quando os pais do menino Jesus o iam apresentar para cumprir o que a lei mandava a respeito dele, Simeão tomou-o nos braços, deu graças a Deus e disse: agora, Senhor, já podes deixar partir em paz o teu servo, conforme a tua palavra. Já vi com os meus olhos a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Luz de revelação para os pagãos e glória para Israel, teu povo. Tanto o pai como a mãe de Jesus estavam admirados com o que se dizia dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: este menino é para muitos em Israel motivo de ruína ou salvação. Ele é sinal de divisão entre os homens, para revelar os pensamentos escondidos de muitos. Uma grande dor, como golpe de espada, trespassará a tua alma, disse Simeão a Maria. Que a palavra nos possa realmente falar nesta manhã. É a nossa oração. Amém? Na mente de um judeu, aquilo que nós estamos aqui a assistir não é nada da normal. Portanto, rituais normais, nós sempre tivemos, a nossa cultura tem os seus, a própria maneira de nós fazermos igreja e de sermos igreja e de cultuarmos não é uma liturgia que está descrita na palavra como é que isto deve de acontecer. É alguma coisa que nós acabamos por, algumas das coisas, ritualizar, nomeadamente um encontro no domingo de manhã, que tem um horário, que normalmente tem música, que normalmente tem oração, tem leitura da palavra, que normalmente tem alguém que teça alguns comentários sobre uma porção das Escrituras. Portanto, todas estas questões, por muito que a gente possa encontrar fundamento na Bíblia, é uma tradição nossa. Podemos encontrar fundamento para tudo aquilo que a gente faz, mas não está assim descrito tal e qual como é que a gente deve de fazer e quem é que começa e como é que acaba e quem é que faz o quê. Não temos uma descrição litúrgica de como é que isto deve de acontecer. Mas nós somos pessoas de rituais e de hábitos e de costumes e não tem problema com os costumes e com os rituais e com os hábitos. O problema é quando essas coisas passam a ser executadas de forma mecânica e não há vida nelas. Então, este ritual a que Jesus foi sujeito, um ritual como qualquer outro, havia certamente naquele dia mais crianças que foram até ao templo para participar desse ritual. Havia lá um sacerdote que ia fazer o ritual da circuncisão, portanto, e é bom que fosse alguém experiente, não é? Porque alguém sabe o que é uma circuncisão, portanto, convém não falhar, para não inutilizar nada importante no futuro do menino. Então, além de tudo isso, temos também outros sacerdotes. Pelos vistos, tínhamos aqui alguém que a Escritura não nos diz, mas dá a entender que era alguém mais velho, provavelmente um ancião, este Simeão, que tem voz no templo, não é? Porque, quer dizer, não, está ali um estranho e de repente, olha, passa para cá o bebé e pega no bebé de alguém para dizer umas palavras. Ou seja, provavelmente era alguém reconhecido ali no meio. Há quem diga, mas isto é apenas a tradição que diz. Também não está escrito nas Escrituras. Mas há quem diga
que quando lá em Atos, no capítulo 22, se referem a Gamaliel, e Gamaliel foi o instrutor, o mestre do apóstolo Paulo, dizem que o pai dele se chamava Simeão. E a tradição diz que poderá ter sido este homem. Não temos a certeza, porque é como eu disse, só Lucas é que faz o relato deste homem, e a única vez que aparece esse nome outra vez na palavra é lá em referência ao pai do grande mestre da lei, Gamaliel, e provavelmente até seria este homem. Mas, conforme a lei, como estamos a falar, tradições, qual é a vida, o que é que está aqui a acontecer de diferente? É porque diz a palavra que Simeão foi conduzido até ao templo. E que no templo ele encontra-se, podia ter pegado noutro bebé qualquer, mas ele tem discernimento para saber qual é o bebé específico a quem ele tem que dizer aquilo que ele vai dizer. Aquilo que é o chamado Cântico de Simeão. Ou então, o nome deste cântico, eu tenho que ler porque isto está em latim, é o Nunc Dimittis, que este cântico de Simeão, e Nunc Dimittis significa agora então, ou faça-se agora então, ou finalmente agora posso, ou seja, que são as duas primeiras palavras do cântico. Portanto, a tradução em latim é que deu nome a este cântico. É neste cântico de Simeão que nós vamos ver assim algumas coisas muito únicas e muito particulares que eu espero que também sejam orientadoras hoje para a nossa vida e para muito daquilo que, tendo nós, como eu falava no início, a Comissão Pastoral reunido durante 3 dias para estarmos a ouvir o Senhor, parece-nos a nós, mas nós precisamos de vocês também para que o Senhor confirme todas estas coisas, parece-nos a nós que é para onde o Senhor nos quer levar agora, nos próximos tempos. E nós vamos começar o ano a falar também muito destas coisas. Então, o menino tinha 8 dias, vai ao templo, eles põem no nome de Jesus, estão a fazer o sacrifício normal no meio de todos aqueles rituais, e entra este personagem então, Simeão, entra em cena. E diz a palavra que este homem era justo e muito piedoso e esperava a consolação de Israel. Então, Simão esperava alguma coisa. Supostamente todos os judeus esperavam alguma coisa, não é? A questão é que houve um período na história em que os judeus, desde que receberam a promessa que foi feita a Abraão, que esse povo foi separado por Deus para poder receber alguma coisa do Senhor, para depois poderem ser uma bênção para todas as nações da terra, eles deviam aguardar por um Messias enviado de Deus que iria restaurar este povo a toda a glória que o Senhor tinha prometido. E foi prometendo ao longo de muitos anos, por todas as Escrituras, e o Antigo Testamento está carregado destas promessas. Aliás, na verdade é quase sempre a mesma promessa, que é repetida vez e vez após vez, pela boca de muitos profetas ao longo de muitos anos. E eles aguardavam. Portanto, Simeão diz, esperava a consolação de Israel. Ele esperava a consolação de Israel. A questão é que no meio de tudo isto, Jesus vem num período específico e Deus não falhou o alvo. Foi mesmo a altura que Jesus tinha que vir, foi uma altura muito especial na história em que precedeu o nascimento de Jesus, um período de 400 anos, mais ou menos, que a gente chama os 400 anos de silêncio, não porque Deus esteve calado, não porque ninguém não tenha dito nada, mas aquela voz profética que repetia constantemente a profecia, e pela boca de muitos profetas, e que acontecia através de reis, de juízes, de muitos profetas. De alguma maneira, durante um período longo de 400 anos, essa voz parecia adormecida. Ou seja, não havia tanta ênfase nisso. E eu não sei como é que é convosco, mas quando eu tenho que esperar muito por uma coisa, eu, humanamente falando, quando eu espero demais por uma coisa, chega uma altura em que eu deixo de esperar, ou que eu desisto de esperar, ou que eu já não espero com a mesma confiança que realmente vai acontecer. Já vos aconteceu? Estarem à espera que alguma coisa acontecesse e a coisa nunca mais acontece e vocês perdem a esperança.
Sim? Sou o único. Hã? Alguém já teve que esperar numa fila da Segurança Social ou das Finanças? Vocês sabem como é que é, não é? O nosso país é incrível nisso, não é? E já chegaram depois de tanto tempo de espera e quando chegam lá não conseguem resolver o vosso problema. Alguém já passou por isso? Vocês imaginem o nascimento de Jesus. O povo, os judeus daquela altura, eles também tinham uma expectativa. Eles esperavam o Messias. E não é que o Messias demorou tanto tempo a chegar e quando chega ainda por cima é uma desilusão. Não é exatamente aquilo que eles estavam à espera. É um bebê. Deus, feito homem, frágil, sujeito, vulnerável, simples, humilde. E todo o nascimento de Jesus, a forma como ele nasceu e que nós falámos nas últimas semanas, tudo isso aponta para esse tipo de nascimento. E isto realmente dá a volta em quem já esperava tanto, tanto, tanto por uma coisa e depois quando essa coisa vem, afinal, que desilusão. É só isto. Mas pelos vistos, ainda havia alguns que esperavam e que conseguiram ver em Jesus mais do que aquilo que a expectativa do coração humano podia dar. E que não dá para ver. Aliás, não dá para ver Jesus sem ser com os olhos do Espírito Santo. Não dá para ver Jesus. Aquilo que a gente vai ver é um bebê. É um bebê como qualquer outro que podia estar naquele dia no templo, frágil, sujeito, não sabemos o que é que ele vai fazer, quanto tempo é que ele vai viver, o que é que vai acontecer. É uma desilusão. Por isso é que para muitos, quando apresentamos Jesus desta maneira, é confuso. Porque Jesus não tem aspecto de Salvador. Porque se fôssemos nós no lugar de Deus, como nós já falámos também há 2 semanas, nós no lugar do Senhor, provavelmente, nós teríamos feito a coisa com mais pompa e circunstância. Nós tínhamos tocado todas as campainhas e aparecíamos aí no céu com uma multidão de anjos, cantávamos uma canção para toda a gente, não é? Cheguei. E Jesus tem este nascimento humilde. E Simeão, parece que era um dos que aguardava a consolação de Israel, ou seja, na espera dele ainda havia esperança, porque uma espera sem esperança, quando nós esperamos sem esperança, a vida vai ficando sem vida. É uma vida que mais tem aspecto de morte. É uma vida sem vida. Porque tentamos depois agarrar a qualquer outra coisa que nos traga aquilo que só a verdadeira esperança pode trazer e a vida não tem a mesma cor. E parece que Simeão é aqui um personagem dissidente de muita coisa que havia em Israel. Portanto, para nós não devia ser motivo de espanto a questão dos fariseus, dos mestres da lei, deles viverem aquelas rotinas mecânicas da lei de forma tão sisuda, de forma tão séria, de forma tão absoluta. Porque faltava o quê? Faltava a vida de quem espera com esperança. Mas provavelmente havia alguns. Aqui na palavra nós pelo menos vemos 2, Simeão e Ana. Eu hoje vou só falar de Simeão. Mas estes 2, que eu volto a dizer, dá a entender que são pessoas mais velhas, pessoas mais maduras, mas que de alguma forma a maneira como eles esperavam mudava por completo a maneira como eles viviam também. Alguém aqui espera a vinda do Senhor? Ou então cantamos simplesmente estas canções como nós cantávamos hoje, não é? Que aguardamos a vinda. Como é que é a música, a primeira, Bruno? Firme. Toda a criação anseia pela hora de ver o Senhor coroado Rei. Será que nós realmente ansiamos pela hora da volta do Senhor? Ou a nossa espera já é mecânica? E a nossa vida de igreja já é um mecanismo que até pode trazer algumas emoções, alguns bons sentimentos, mas na verdade nós não esperamos. Como é que está a vossa espera? Se nos dissessem assim, se nós soubéssemos com evidência, podia ser um anjo, Gabriel, vem cá abaixo e diz isto ao pessoal. Se viesse um anjo e nos dissesse, olha,
a volta do Senhor é imediatamente daqui a um ano. Isso mudaria alguma coisa na vossa vida ou não? Sejam honestos. Como é que viveríamos 2025? Se nós tivéssemos a plena convicção que o Senhor voltaria daqui a um ano. Como é que viviam? Avaliem. Como é que era este ano de 2025? Digam lá. Como é que iria ficar a questão das vossas decisões? Dos vossos investimentos? Da forma como, sei lá, vocês fazem tudo. Porque é assim, uma espera destas tem que mudar a nossa vida por completo. Esperar, enquanto esperamos, com esperança, tem que mudar a nossa vida por completo. Nós não podemos esperar da mesma maneira que o mundo espera ou aguarda por uma coisa que não tem a certeza se vai acontecer ou que nem crê que vai acontecer. Porque, na verdade, enquanto esperamos, provavelmente assemelhamos-nos mais a quem não tem esperança do que a quem espera, como Simeão esperava. Vejam. Diz a palavra, no final do verso 25. E vai dizer uma coisa que é estranho para nós também. Porque, de alguma maneira, a ideia que nós temos do Espírito Santo estar connosco é alguma coisa do Novo Testamento. É alguma coisa de Pentecostes. É alguma coisa depois da ressurreição de Jesus. Mas diz as Escrituras que o Espírito Santo estava com ele. No verso 25. E tinha-lhe assegurado que ele não havia de morrer sem ver o Messias enviado por Deus. E depois diz assim, e continua e diz assim, Simeão foi ao templo guiado pelo Espírito Santo. Este texto mostra-nos claramente que a ação do Espírito Santo é a mesma. Mas de alguma forma nós também sabemos que o Antigo Testamento era uma sombra daquilo que viria a acontecer. Nós sabemos que o Espírito Santo não estava calado. Ele já estava em ação na vida de muita gente. E nós vamos vendo isso no Antigo Testamento em vários personagens, principalmente aqueles que se aproximaram mais de Deus, e vamos ver que eles são conduzidos pela voz de Deus, pelo próprio Jesus, que muitas vezes também apareceu no Antigo Testamento. O Espírito Santo guiou muita gente no Antigo Testamento. Mas isso era uma sombra daquilo que Jesus realmente queria fazer, que era quê? Derramar do seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. E isso está ao nosso dispor. Aliás, sem isso, dificilmente nós vamos ver Jesus como Simeão o viu, o teve a oportunidade de ver. E ainda que a gente não pegue o Senhor no colo, porque isso seria apenas um grande privilégio, poder segurar... Alguém gostaria de segurar este bebê no colo e ter a plena convicção de quem é que ele era? Estar no lugar de Simeão. Mas se eu tivesse que ser um daqueles do templo que não entendia quem Jesus é, só porque estava na presença do Salvador, eu preferia não ver, mas crer. Jesus vai dizer isso a Tomé, não é? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Nós podemos não ter visto com os nossos olhos, mas nós acreditamos. Nós temos a convicção de quem é Jesus. Mas sabem quem é que nos dá esse entendimento? É o Espírito Santo. Simeão viu Jesus porque ele estava cheio do Espírito Santo. Porque ele foi guiado pelo Espírito Santo. Por isso é que é muito difícil alguém ver Jesus sem estes olhos. Porque se Jesus for visto pelas lentes humanas somente e não pelos olhos que o Espírito Santo nos dá, dificilmente nós vamos reconhecer quem Jesus é. É por isso que muitas vezes, e é por isso que há muitas igrejas, e é por isso que é uma pena esta fragmentação toda que existe entre os cristãos. Porquê? Porque Jesus é visto de acordo com lentes humanas e não com as lentes que o Espírito Santo nos dá. As lentes que Simeão teve para reconhecer quem era aquele bebé, as mesmas lentes que nós precisamos para ver quem Jesus é. E é por isso que depois há muitas versões de Jesus. Há muitos Jesuses por aí. E há muita gente que presta culto a um Jesus feito à sua imagem e à sua medida
E muita gente se frustra quando descobre quem realmente Jesus é, porque afinal Jesus não é o Deus que a gente queria que Ele fosse. É quem Ele é, ponto final. E não dá para eu ter entendimento. Não cabe na minha cabeça tudo aquilo que Deus é. Eu só o entendo pelas lentes do Espírito Santo. É a única possibilidade. Vejam, há uma coisa que alguém escreveu, um patriarca ortodoxo, chamado Inácio IV de Antioquia. Ele morreu agora em 2012, há pouco tempo, mas ele disse uma coisa muito interessante, vejam. E estamos a falar de um ortodoxo. Portanto, estas questões do espírito, às vezes, para os ortodoxos, são diferentes daquilo que provavelmente o nosso meio está habituado. Mas vejam o que é que ele diz. Ele diz assim: sem o Espírito Santo, Deus é um ser distante. Cristo é um personagem do passado. O Evangelho é letra morta. A Igreja é uma simples organização. A autoridade é dominação. A missão é propaganda. O culto, a evocação e o agir cristão é uma moral de escravos. Qualquer semelhança com tanta coisa que a gente ouve falar daquilo que é a Igreja não é mera coincidência. É mesmo assim. Mas com o Espírito Santo, dizia ele, o universo é elevado e clama pelo reino de Deus. A presença do Cristo ressuscitado é reconhecida. O Evangelho é vida e poder. Igreja significa comunhão trinitária. A autoridade é um serviço libertador. A missão é um Pentecostes. A liturgia é memorial e antecipação do mistério. E o agir humano é divinizado. Nós podemos fazer igreja, podemos ter os nossos rituais, como este que agora Jesus estava a participar. Podemos estar aqui todos os domingos, temos som, temos luzes, temos cor, temos canções, cantamos as coisas como acabámos de cantar, até cantamos sobre alguma coisa que esperamos, mas depois vivemos uma vida como quem não espera. Semelhante como quem não tem esperança. Morta, como disse este patriarca ortodoxo. É possível. É possível participar de tudo isto e a Igreja ser apenas uma instituição e uma organização e não um corpo que está em comunhão com o Deus triuno, como ele disse também. É possível isso estar a acontecer. E Simeão é realmente alguém cheio do Espírito Santo. Nós não conseguimos esperar como Simeão esperou sem o Espírito Santo. Não é possível. A Igreja vira realmente um hábito religioso. É por isso que eu posso dizer e perguntar a quase toda a gente que conhece um pouco das Escrituras, e a gente perguntaria a um judeu daquela altura, eles também sabiam responder. Portanto, resposta nós sabemos ter, que é, se eu perguntar o que é que tu esperas? O que é que tu esperas? O que é que um cristão espera? E nós sabemos dizer da boca para fora que Jesus volte. Que Jesus venha e que restaure o seu reino. A gente sabe dizer da boca para fora, mas será que a forma de nós esperar nos revela isso mesmo? Que a gente o espera de verdade? Quando os pais do menino o iam apresentar para cumprir o que a lei mandava a respeito dele, Simeão tomou-o nos braços, deu graças a Deus e disse... Esta expressão, e foi agora, enquanto li há bocadinho o texto, faz-me lembrar Jesus a apresentar pão para partir, não é? Simeão é o primeiro que vai profetizar sobre a morte de Jesus. Jesus nasce, depois de Jesus nascer, claro. A morte de Jesus já estava profetizada muitos anos antes. Mas Jesus nasce e Simeão é o primeiro que vai dizer que Jesus vai morrer. Aliás, ele vai dizer a Maria que uma grande dor traspassará a alma dela, não é? Portanto, porque Maria, o vaso humano que recebeu Jesus, vai sofrer como uma mãe que perde um filho. A gente sabe disso. Não é? Porque não, sendo ela o vaso, não deixou de cuidar deste bebê como mãe. Então ela perdeu o filho naquele dia. Não é? Então ela sofrerá isso tudo. E ele vai profetizar sobre isso também. Mas ele vai dizer
tomando-o nos braços, deu graças a Deus e disse quase como se estivesse realmente a celebrar já a ceia, a partir, a dizer, olha, é para isto que Jesus veio. É como se ele estivesse a apresentar o pão, verdadeiramente. Agora, Senhor, já podes deixar partir em paz o teu servo, conforme a tua palavra. Já vi com os meus olhos a tua salvação, que preparaste para todos os povos, luz de revelação para os pagãos e glória para Israel, o teu povo. Agora, Senhor, já posso morrer em paz. Alguém aqui gostava de morrer em paz? Sim. Alguém aqui já pensou na hora da morte? Já pensou como é que vai ser? Alguém aqui já fez esses planos? Acho que já contei aqui uma história que era comum, pelo menos no tempo da minha avó, dos meus avós, as pessoas organizarem o próprio funeral. Vão pagando uma coisa à Casa do Povo ou uma instituição qualquer, para depois terem a campa paga e o funeral pago. Não sei se vocês são desse tempo ou sabem como é. Mas mais do que preparar o nosso funeral, é percebermos se realmente nós temos paz para morrer. Não é? Porque ninguém quer morrer, ninguém quer partir, mas pelos vistos, eu não sei se Simeão está aqui a dizer, porque está suscetível de interpretação, que ele já era tão velhinho, que já só faltava para, antes de morrer, ver Jesus, ou se ele ainda tinha muitos anos pela frente, mas agora podia viver uma vida em paz, que quando morresse ia descansado, porque ele já tinha presenciado, já tinha visto a salvação. Eu não faço ideia. Mas de uma maneira ou de outra, isto tem que nos interpelar a nós. Nós temos paz para morrer? Será que temos a paz daqueles que morrem para si mesmos, para viverem para Cristo? Tendo em conta esta promessa, tendo em conta aquilo que Jesus fez por nós, tendo em conta aquilo que nós esperamos, se realmente esperamos. Porque pode ser que a gente diga que espera e na verdade não está assim tão à espera, ou não vive na ansiedade de ver a glória de Deus, como cantávamos. Porque se nós esperamos, nós temos paz. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer que a melhor coisa até seria ir, mas ele também diz que fica por uma razão apenas. E acho que essa é a razão daqueles que têm paz para morrer ficarem. Porque por muito que eu tenha paz para morrer, é importante que eu fique. Certo? Digo eu. E não é só por causa da minha família. É por causa de todos aqueles que o Senhor quer que a minha vida toque e que eu possa abençoar. Alguém aqui tem paz para morrer? Olha, a minha esposa precisa que eu morra em paz. Ela não sabe disso. Mas ela precisa que eu morra em paz. Os meus filhos, os meus amigos. No dia em que nós pudermos dizer, como o apóstolo Paulo também disse, exatamente essa expressão, que já não sou eu que vivo, mas que Cristo vive em mim, aí eu vou poder dar-lhe a ela, e dar aos meus amigos, e dar aos meus filhos, e a toda a gente, alguma coisa que já não sou eu que vivo. Portanto, eu já morri em paz porque Cristo vive em mim, e agora aquilo que eu tenho para lhes dar é alguma coisa que é muito melhor do que eu vivo e Cristo morto, porque é possível, eu estar vivo e Cristo morto em mim, por muito que eu o cante da boca para fora, mas quando Cristo está vivo em mim, aquilo que eu tenho para dar à minha família é a paz daqueles que já morreram em paz. É a paz daqueles que vivem, porque já morreram. E quando nós falar sobre isto era muito estranho, porque de acordo com aquilo que um judeu esperava que seria o Messias, isto é tudo muito, esta conversa é toda muito estranha. É isso que vai levar Nicodemos, por exemplo, a ir ter aquele encontro com Jesus à noite e fazer-lhe aquelas perguntas. E Jesus vai-lhe explicar isto e vai dizer: Nicodemos, sabes o que é preciso? Tens que morrer para poderes realmente viver. Tem que haver em ti um novo nascimento. Um novo nascimento. E Jesus veio, nasceu, morreu e ressuscitou. E, na verdade, a única maneira de nós vivermos a vida de Cristo é se nós morrermos primeiro. Porque a vida de Cristo vem depois de uma ressurreição. E não há ressurreição sem morte. A ressurreição exige uma morte. Enquanto tu quiseres continuar a viver para ti mesmo,
enquanto quisermos continuar a viver de acordo com os nossos desejos, de acordo com as nossas vontades. Aliás, essa é a maior prisão que o mundo nos dá. Literalmente. É dizer assim, tu ser fiel a ti mesmo. Ou seja, vive, não morras. Simeão disse, eu posso morrer em paz. O mundo diz, não morras. Não, agarra-te à vida. Ser fiel a ti mesmo. Não digas que ninguém te diga o que fazer ou não fazer. Segue os teus instintos, segue o teu desejo. Não dependas de ninguém. Não morras, ok? Não morras por ninguém, nem por nada. Por isso é que é estranho ler, sem o Espírito Santo, ler as Escrituras e dizer, olha, vós, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. O que é que isso quer dizer? Vocês, maridos, estejam dispostos a quê? A morrer também. Porque senão não amam como Cristo amou. Aí Cristo não vive em vocês, vocês não estão dispostos a dar a vida, não amam como Cristo amou. É preciso morrer. Não. Preservem a vida. Guardem a vida. Façam por vocês, porque quem é que vai fazer? Não é? E esse tipo de mentalidade não traz paz. Ninguém morre em paz com esse tipo de vida. É uma vida completamente sem paz. Sem esperança. É uma vida de quem não espera nada. Porque tudo aquilo que espera é temporário e vai passar. Então, é literalmente dar socos no ar, agarrar-se a nada. E Jesus tem uma viva esperança para nós. Agora, Senhor, já podes deixar partir em paz o teu servo. Eu quero poder cantar isto como Simeão. Eu quero poder dizer isso. Eu quero poder esperar da mesma maneira que Simeão esperava. Simeão aqui no fim deste cântico, ele acaba por fazer alguma coisa que ele vai dizer, vai cantar, vai proclamar alguma coisa que tem a ver com a verdadeira vocação do povo, que até ela, quando nós vivemos adormecidos e não vivemos esta esperança com vida, até a nossa verdadeira vocação fica adormecida. O povo de Israel estava cada vez mais fechado em si mesmo. Tinha perdido a vocação de que a ideia era eles estarem tão perto de Deus para poderem ser uma bênção para todas as nações da terra. Eles não estavam dispostos a morrer para si mesmos, para que Cristo vivesse neles. Eles tinham construído os seus sistemas de lei, os seus sistemas de manter os preceitos e as tradições e as datas e todas aquelas religiosidades. Eles mantinham aquilo e estavam cada vez mais distantes de tudo o resto. E não era uma bênção para ninguém. Aliás, os outros, os pagãos, os gentios, é sobre eles que Simeão vai falar e vai dizer que este menino é luz de revelação para os pagãos e para a glória de Israel. Querem expectativa mais furada para o povo que queria ser o povo acima de todos os povos e não o povo que era a bênção para todos os povos. Querem expectativa furada. Este menino iria restaurar a verdadeira vocação de Israel. Este menino, e nós vemos isso, cresceu, e no ministério dele, de Jesus, nós vemos Jesus realmente a abençoar os judeus, mas também a falar com os não-judeus. Nós vemos também, depois, na continuação dos Atos de Jesus, no livro dos Atos, exatamente isso a acontecer. Da mesma maneira. O Evangelho a chegar aos não-judeus. Então, e Simeão, ele profetizou isso mesmo. A salvação para toda a humanidade. Há muita carga profética aqui nas palavras de Simeão, que é provada pelos Evangelhos. E nós sabemos, ele vai dizer, este menino é para muitos em Israel motivo de ruína ou salvação. Ele é sinal de divisão entre os homens, para revelar os pensamentos escondidos de muitos. Jesus, no seu ministério, ele dividiu muitas opiniões. Ainda hoje divide. Portanto, ele é causa para isso. Ele é causa para nós nos colocarmos em causa também. Jesus coloca-me a mim em causa. Quando eu leio os Evangelhos, quando eu conheço mais de Jesus, a minha própria vida fica em causa. Porque eu estou a ler aquilo e eu descubro o que é suposto eu ser, mas também tudo aquilo que é suposto eu não ser.
fica assim mais claro quando eu olho para Jesus. E então eu entro em crise, porque das duas uma, ou eu me sujeito ou eu não morro. Entendem? E decidir morrer para mim é um exercício muito difícil. Mas Simeão, ele é levado ao templo, guiado pelo Espírito Santo, e ele vê Jesus. Ele vê a salvação. Ele vê o que é suposto. A salvação do homem é isto, é nós sermos como Jesus, porque é quem nós fomos criados para ser. E enquanto nós insistirmos a ser outra coisa que não aquilo que Deus planeou para nós sermos, nós não vamos querer morrer para nós mesmos. Vamos agarrar-nos a esta vida, mas vamos perder a verdadeira vida. Sem o Espírito Santo, nós fugimos dessa morte que traz vida. Com o Espírito Santo, nós vamos ser levados aos lugares que nos ajudam a encarar essa morte com paz. Uma grande dor depois termina, Simeão, como golpe de espada traspassará a tua alma. Então, Simeão vai profetizar sobre a morte de Jesus. E ele termina assim este episódio. E eu ao pensar neste texto, pensava que vamos começar mais uma jornada de tempo, mais um novo ano, mas que seja assim um tempo que possa ser vivido no tempo do Senhor mesmo, na vontade dEle, naquilo que Ele já preparou para nós, na eternidade que já começou, e ao mesmo tempo com uma espera muito ativa. A palavra diz de Simeão que ele era justo e muito piedoso. Ser alguém piedoso significa que é alguém que é muito temente a Deus. Então, pelos vistos, a maneira como Simeão esperava, ele não precisou de ver a consolação para viver já o que era suposto viver até ver Jesus. Pelos vistos, ele já era muito justo e alguém que estava muito sujeito ao Senhor, temente a Deus. Um homem muito piedoso. Eu não sei se nós temos a humildade de reconhecer isto, o quanto nós precisamos de esperar de uma outra maneira. O quanto aquilo que nós aguardamos deve mudar por completo a nossa vida. Não sei se temos a noção daquilo que o Senhor quer fazer connosco e que em nós não está a capacidade para ver Jesus como é suposto, sem a ajuda do Espírito Santo para nos conduzir nesse processo. Alguém tem necessidade de reconhecer diante de Deus que não tem esperado como é suposto? Alguém tem necessidade de reconhecer diante de Deus que verdadeiramente precisa de morrer com mais paz para que Cristo possa viver e que a gente possa ter a vida que é suposto termos? Podemos ficar de pé? O Espírito Santo quer conduzir a nossa vida até ao encontro com Jesus. Não é alguém que, um líder religioso, um pregador, um pastor, alguém que vai fazer isso por vocês. Quanto muito pode indicar-vos e dizer-vos este mesmo conselho que eu vos estou a dar. Porque tem que ser verdadeiramente o Espírito Santo a revelar aquilo que nenhum homem pode fazer. Aliás, é um perigo quando um líder, um pregador, um pastor ou alguém põe o povo a olhar para si mesmo. Que tudo aquilo que a gente faça possa apontar para Jesus. Tudo. Toda a nossa pregação, toda a nossa mensagem, toda a nossa forma de esperar e de viver a vida possa apontar para Cristo. Porque há muita falta de esperança. Há muita espera sem esperança. Muita mesmo. Também há muita pouca morte nos dias de hoje. Muitos poucos que estão dispostos a morrer para si. Isto não é uma coisa exclusiva do mundo. É mesmo entre aqueles que se dizem igreja,
porque nada de novo. Porque Simeão, por incrível que pareça, ele era uma das exceções. No meio de tanta gente que estava ali, naquele dia, para cumprir rituais, para ir ao templo, como nós hoje viemos até aqui ao templo, ao nosso templo, àquilo que a gente diz que é o templo. Simeão ainda assim era um dos poucos. Mas o Senhor quer derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Ele quer dar o seu Espírito Santo, porque de outra maneira não há forma de nós vermos Jesus e reconhecer quem Ele é verdadeiramente. E aí esse encontro não nos transforma. E aí a nossa espera também não é transformada. Então isto é uma oração para que cada um de nós possa morrer em paz. Para que haja verdadeiramente novo nascimento a acontecer dentro da igreja. Isso é um processo que o Senhor quer fazer em nós. E o Senhor, como nós também já falámos noutras alturas, Ele não tem problemas em demorar-se com os processos. Ele não tem pressa nenhuma. Ele é o Senhor que o povo queria receber de Deus uma terra e Ele permitiu que o povo andasse 40 anos no deserto. Porque aquilo que Ele tinha para eles era muito mais do que um lugar para morar. Era um encontro. Era uma relação. É a profundidade que nos transforma e não apenas a bênção de ter onde morar. Aliás, eu não quero servir um Cristo assim. Um Cristo que eu digo, sou muito abençoado porque Ele me deu um lugar para morar. Porque Ele me deu saúde. Sou muito abençoado. Eu posso dizer todas essas coisas, mas acima de tudo, eu gostava de poder dizer, eu sou muito abençoado porque Ele me ajudou a morrer para mim. Ajudou-me a ser quem é suposto eu verdadeiramente ser. E agora vejo a vida de uma outra maneira. E agora já espero como quem tem verdadeiramente esperança, como Simeão. Já não vivo a vida da mesma maneira. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que haja nascimento em nós. Mas é preciso humildade. Como uma manjedoura foi o nascimento humilde do Senhor, a nossa vida também precisa de ser esse espaço humilde para reconhecer que precisamos de Deus, para que este vaso possa ser morada para o Espírito Santo também. É isso que o Senhor Jesus depois vai dizer, que é a cidade luz, que não se pode esconder, que está no topo de um monte. É essas moradas, é o conjunto das moradas. É a igreja, essa é a cidade. Eu espero pelo final da história. Eu espero que Jesus restaure tudo isto e que realmente nós possamos ver a cidade completa. Aquilo que no final, em Apocalipse, é chamada Nova Jerusalém, onde o Espírito Santo já está em todos nós e onde nós já brilhamos com a luz de Deus, naquele sentido em que já somos todos o que é suposto ser, como Cristo, onde toda a gente já morreu em paz. E onde finalmente somos aquilo que é suposto ser. Mas enquanto eu espero, onde é que está essa cidade? No meio de tantas trevas, no meio de tanta falta de luz, no meio de tanta falta de esperança, no meio de tanta gente agarrada a si mesma, onde está a cidade que não se pode esconder? Onde estão aqueles que estão cheios do Espírito Santo, como Simeão, que são guiados pelo Espírito Santo, como este homem? Que esperam a consolação final, mas que vivem de forma piedosa, justa, a revelar que Cristo já veio. Porque nós podemos dizer isso, Jesus já veio e já fez tudo o que tinha que fazer para que aquilo que nós estamos a falar nesta manhã seja possível com todos, sem exceção, que estão nesta sala, nesta manhã. Todos. Gostava de lembrar que o Senhor Jesus disse que se nós somos maus tantas vezes,
mas sabemos ainda assim dar coisas boas aos nossos filhos ou àquele que nós amamos, o Senhor quer nos dar esse espírito para conduzir a nossa vida também. É uma coisa que nós devemos pedir ao Senhor, para sermos essa morada, para fazermos parte dessa cidade. E o mundo aguarda e precisa muito que a gente o faça. Amém? Vamos fazer essa oração juntos, então. Oramos pela paz desta morte mesmo. Pelo novo nascimento, que acontece não apenas uma vez, mas que é um processo na vida de cada um, Senhor. Nós dizemos-te humildemente, queremos ser o lugar onde Tu nasces, Senhor. E que os nossos rituais, os nossos hábitos e a nossa vida não seja alguma coisa morta. Derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um dos que está aqui hoje presentes, Senhor. E se este for um momento para avaliarmos o ano que passou, para pensarmos no ano que virá, Senhor, então nós queremos viver a espera enquanto Tu não vens de uma forma completamente nova e diferente. Ajuda-nos a pensar mais nisso no que nos nossos planos, no que nos planos terrenos. Nós queremos pensar nos tesouros do céu, Senhor. Naquilo que podemos fazer já hoje, na eternidade que já inauguraste, Senhor. Traz-nos esse entendimento. Ajuda-nos a morrer em paz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Sem o preço vamos pagar, sim, queremos a Ti nos render. Obediência te ofertar, sacrifício vivo dar, sacrifício vivo dar. Assim o preço vamos pagar, sem queremos a Ti nos render. Obediência te ofertar, sacrifício vivo dar, sacrifício vivo dar, sacrifício vivo dar, Senhor. Vivo dar. Amém. Neste mundo não há nova vida sem sacrifício primeiro. E como ouvimos, para experimentarmos toda a vida que Deus nos quer conceder, precisamos desta disposição para nos darmos, para nos entregarmos em fé, em confiança que Ele tem melhor. Ele sabe melhor para nós mesmos do que nós sabemos. Amém. Possamos começar assim este novo ano na confiança de que Deus é bom, de que a Sua vontade é boa, de que Deus nos ama, de que Ele tem o melhor para nós e que não há atitude mais sábia, mais inteligente do que nos rendermos e dizer: Senhor, faça-se na minha vida de acordo com a Tua vontade. Será que antes de sairmos podermos chegar perto de alguém e dizer: olha, Deus ama-te mais do que tu podes entender, Deus ama-te muito. E se for propício, podemos orar com essa pessoa, podemos dar um encorajamento, se não, damos só um abraço e seguimos. Podemos fazer isso antes de sair? Deus vos abençoe, queridos. Um abraço grande.